Olá, como vai? Tudo bem? Estamos começando mais um programa Doctor Entrevista e hoje eu estou recebendo a Eulaliene Moraes Araújo das Graças. Ela é psicóloga clínica há mais de 7 anos, pós-graduada em saúde mental. Trouxe a Eulaliene aqui para a gente conversar sobre constelação familiar, que é um método terapêutico que ajuda as pessoas a compreenderem a origem de conflitos, às vezes na família, no trabalho, nos relacionamentos. É um método muito interessante. Mas antes de falar do método, eu gostaria que você falasse sobre você, para que as pessoas em casa possam conhecer um pouco dessa sua história, né? Você não é de Caratinga, né? Eu morei a vida toda em Santa Rita de Minas. Você é de lá? Sou de Santa Rita de Minas. Eu morei na infância e também no período de adolescência e no início da minha vida adulta, quando eu vim para Caratinga, e atualmente eu moro aqui há 7 anos. E trabalho aqui também na cidade como psicóloga clínica. Sim, e trabalho também no setor público, né? Trabalho. No setor público eu trabalho em Santa Rita de Minas ainda. Eu trabalho lá durante 4 dias na semana e faço o outro horário aqui em Caratinga. E como que foi essa sua escolha pela psicologia? O que te chamou a atenção em psicologia? Então, a psicologia, ela começou a surgir na minha vida ainda na adolescência, quando eu comecei a estudar o comportamento humano. Sempre me chamou muita atenção a saúde mental, a busca pelos estudos em saúde mental, né? Afinal de contas, a saúde mental, ela também é um vínculo que atua na saúde física do corpo. E sempre movida por esses estudos, eu decidi e optei pela faculdade de psicologia e me pós-graduei na saúde mental. E o que você chamaria mais atenção com relação à saúde mental? Que tipo de conflito você já vivenciou assim, com as pessoas que você atende, que mais te tocou? Então, os conflitos, eles têm várias origens, né? Mas dentre os meus estudos, o que mais me chama a atenção é as origens sistêmicas, as origens familiares dos conflitos, né? Todos os conflitos, eles têm uma formação sistêmica. E nas constelações familiares, que é o que a gente vai falar hoje, vai trazer para a gente esse olhar para os conflitos que o sujeito traz em psicoterapia, mas que tem, às vezes, um vínculo com o sistema de origem dele, o vínculo familiar, ou mesmo nas empresas, também com uma conectação dos vínculos familiares. Então, todos os conflitos com origem sistêmica familiar é o que me chama muita atenção. E logo, assim, que você fez a faculdade, você já se enveredou nesse método de constelação familiar ou não? Não, eu conheço as constelações familiares há aproximadamente 2 anos e meio, né? E a psicologia, ela já trabalha com os sistemas familiares dentro das teorias sistêmicas, né? Que já é uma abordagem da psicologia que faz exatamente um trabalho vinculado ao sintoma que é trazido pelo seio familiar, pelos casais, né? As terapias de casais. As constelações familiares, ela surgiu a partir de um relato na minha vida, de um relato de uma amiga que passou pelas experiências das constelações familiares e, sabendo que eu era psicóloga, me contou sobre o método. Foi aí que eu comecei a ler, comecei a estudar Bert Hellinger, comecei a ler vários livros dele e fazer cursos dentro da área de constelações familiares. E hoje me ajuda muito na atuação clínica, porque às vezes eu pego um paciente com determinado conflito e ele agarra em determinado momento da terapia, onde as constelações familiares conseguem trazer para nós uma luz de que algo estava oculto e que precisava desemaranhar, trazer à tona algo inconsciente. Eu gostaria que você mostrasse essa diferença entre esse reconhecer que há algo familiar, né, nos conflitos da psicologia tradicional e o da constelação. Qual é a diferença que você pôde observar? Eu pude observar que dentro da psicologia, quando um sujeito traz algum tipo de conflito, muitas vezes ele não consegue compreender a origem desse conflito. Ele não consegue de imediato perceber que existe um vínculo com sintomas familiares de ancestrais. Né? E as constelações familiares, ela consegue fazer com que o sujeito compreenda essa origem. E de compreender essa origem, ele pode optar por novos padrões de comportamento. Isso se o sujeito der conta, né? Porque nós trabalhamos também com a ordem da ajuda, que é trabalhar com o sujeito até onde ele dá conta de ir além.
né? Para que seja realmente saudável e não traumático. Então, na constelação familiar, a pessoa consegue entender que às vezes não foi nem da mãe nem do pai, foi algum conflito lá dos ancestrais, de avós. De pessoas até que ele nunca ouviu falar, de que ele nunca teve acesso à informação daquele causador de conflito. E tá no isso foi transmitido, no inconsciente. E isso foi transmitido de forma inconsciente, através de uma transmissão transgeracional que Bert Hellinger nos fala, né? Uma transmissão que vai além das gerações de forma inconsciente. Olha, muito interessante. Olha, nós vamos dar um tempinho, que o primeiro bloco já terminou, e você fique aí para conhecer mais sobre esse método de constelação familiar, que é maravilhoso. Nós voltamos então, depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com o programa Doctor Entrevista e hoje eu estou recebendo a Eulaliene Moraes Araújo das Graças. A Eulaliene é psicóloga, tanto aqui em Caratinga quanto em Santa Rita de Minas, já há mais de 7 anos atuando, né? E ela estava contando pra gente como que ela conheceu esse método de constelação familiar, que é um método que ajuda as pessoas a compreenderem a origem inconsciente dos conflitos nas relações familiares, entre o casal, né? Eu gostaria que você explicasse mais detalhadamente o que é a constelação familiar e qual o objetivo. Então, as constelações familiares são um método terapêutico, filosófico, sistêmico e fenomenológico. Todos esses conceitos, eles têm explicações muito importantes, né? Ele é terapêutico porque ele ajuda o sujeito a enfrentar problemas, dificuldades nas relações, na sua vida pessoal também. Ele é fenomenológico porque ele parte da observação de fenômenos que realmente são concretizados no espaço de tempo sistêmico, familiar, né? E ele é filosófico também porque ele parte de estudos filosóficos, estudos da filosofia, né? Bert Hellinger, que é o criador deste método, ele procurou não denominar o método como uma técnica, porque a técnica, primeiro, ela é escrita, descrita e depois ela é aplicada no ser humano, né? E o método, ele é o contrário. O método, primeiro, ele é observado, os fenômenos são observados, são comprovados e depois ele registrou e criou assim o método. Né? Só para as pessoas que estão em casa entender, eu gostaria que você explicasse os dois tipos de método, que tem o individual e o em grupo. Como que é feito esse método quando o paciente chega até você? Então, as constelações familiares, elas podem ser tanto em grupo quanto individual. Em grupo, o sujeito ele se inscreve nos que a gente chama de workshops, né? Não são sessões psicológicas, são workshops, onde ele leva uma questão que ele gostaria de constelar. Então, quando o sujeito deseja constelar, ele primeiro elege uma questão que ele gostaria de trabalhar. Um conflito familiar, ou às vezes um divórcio, um luto, um aborto, obesidade, podem ser vários tipos de conflito. Então, ele elege apenas um. Então, cada constelação, o sujeito que está querendo constelar, ele elege uma dificuldade para constelar. Sim. E outras pessoas se inscrevem também nesses workshops, não para constelar uma questão própria, mas para serem representantes da constelação do sujeito que está vindo constelar. Então essas pessoas, elas não se conhecem, elas se inscrevem nos workshops e lá dentro o facilitador ou constelador, que é a pessoa que é formada e atua como constelador, ele pega o sujeito que quer constelar, tira dele ali as principais questões, o que ele gostaria de constelar, faz algumas perguntas básicas e não necessariamente são perguntas que exploram muito o conteúdo sintomático do sujeito, para não sugestionar os participantes. Sim. Após esse inquérito inicial, o sujeito que deseja constelar, ele escolhe representantes para representar o seu sistema familiar. Ele escolhe uma pessoa para representar ele próprio, o pai, a mãe e os sujeitos que fazem parte daquela questão que ele deseja constelar. Esse sujeito, ele é posicionado num campo, né, numa sala, e a partir daí esse campo ele começa a captar vibrações do campo morfogenético. O campo morfogenético, vou explicar mais à frente, é uma das teorias em que Bert Hellinger se baseou para explicar como é que aconteciam essas
transmissões de informações inconscientes entre uma geração para outra geração numa mesma família. Essas pessoas, elas começam a ter sensações corporais, vindas do sistema familiar de quem está constelando. Eles são isentos nesse momento da sua própria questão, do seu próprio sistema e começam a atuar ali como órgãos de um corpo daquele sujeito que é constelado. E ali pode ser revelado muitas questões daquela família, sintomas, perdas, dificuldades de relacionamentos que às vezes estão inconscientes. E também temos a constelação individual, que normalmente é feita com bonecos, mas ela pode também ser feita com outros objetos. Eu já ouvi falar sobre constelações individuais realizadas com pedras, né? Então tem uma variação aí. Porque tanto a pedra, ou o boneco, como a pessoa que está ali, ela está representando, mas são os movimentos, para que lado que ela vai, o gesto que ela faz que vai demonstrar o que o inconsciente daquela pessoa que está sendo constelada está demonstrando ou passou por algum motivo, né? Por alguma situação. Isso, ela traz à tona o inconsciente familiar. Ela traz à tona os movimentos que os nossos ancestrais faziam, por exemplo. Vamos dar um exemplo só para as pessoas entenderem como que funciona. Lembra de algum caso assim? Você não pode citar caso de pessoas, sim, mas assim, algum movimento que indicava uma situação de um ancestral que a pessoa nem sabia? Isso. Por exemplo, Bert Hellinger nos traz que o método das constelações familiares não são matemáticos, né? Então, assim, eles precisa ser muito observado pelo facilitador para que ele possa ser realmente conduzido de forma ética. Então, quando um sujeito coloca, por exemplo, na constelação individual um bonequinho deitado, o facilitador, ele começa aí a observar se aquele sujeitinho que está deitado ali não está olhando, por exemplo, para a morte. Porque estar deitado pode significar um olhar para a morte. Então, assim, dentro das teorias, dentro da literatura, Bert Hellinger nos aponta vários movimentos, vários olhares onde o facilitador ele precisa estar atento, porque pode ali estar sendo revelado algo sobre aquele sistema familiar. Por exemplo, um bonequinho deitado, ele pode revelar um aborto, ele pode revelar uma vinculação do sujeito que está vivo com a morte, ou com um luto não elaborado, ou com um desejo de representar alguém que está morto naquela família, um desejo de morte. Pois é, me parece até que, por exemplo, um bonequinho que está deitado, como você disse, que representa talvez um aborto, às vezes naquela circunstância ele não foi inserido como parte da família, aí que gera toda a confusão, não é isso? Exatamente. Bert Hellinger traz para a gente 3 princípios básicos, que se eles forem quebrados, eles causam sintomas nas famílias, que foram chamadas como leis sistêmicas, né? Bert Hellinger prefere chamá-las de ordens do amor, porque Bert Hellinger nos diz que o amor, para que o amor flua no sistema familiar, é importante primeiro que exista ordem, né? O amor, ele não basta sem que haja antes uma ordem, e a ordem é hierarquia, pertencimento e a ordem também do equilíbrio, do dar e do receber. Olha, Eulaliene, esse assunto é bem profundo e nós vamos continuar no terceiro bloco, porque agora já deu o nosso prazo para o intervalo. Então, fique aí, se você quer saber mais sobre constelação familiar, como que forma esse método, como que você pode participar também, né, desse trabalho. Então, fique aí que nós vamos falar depois do intervalo, é rapidinho. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo a psicóloga Eulaliene. Ela atende aqui em Caratinga e também lá em Santa Rita. Ela faz um trabalho muito bacana, que ela trabalha com um método terapêutico chamado constelação familiar, que é o nosso tema de hoje. É um assunto muito abrangente, né? A gente vai até tentar fazer em 2 programas, mas eu queria que você explicasse, Eulaliene, como foi que Bert Hellinger chegou a esse método. E também que tipo de casos chegam até seu consultório para que você use, que você pode usar esse método? Antes de Bert Hellinger criar o método das constelações familiares, ele foi sacerdote da Igreja Católica e nas suas missões ele morou 16 anos junto ao povo Zulu na África do Sul. Lá ele começou a observar as famílias e ele começou a se interessar porque ele percebeu uma repetição
dos sintomas nas famílias. Ele começou a perceber que separações, divórcios, abortos, doenças, dificuldades de relacionamentos eram muito comuns de serem repetidas na mesma família. E ele quis entender como que isso acontecia, como que isso se repetia, como que essas informações elas eram passadas de geração em geração. Isso quer dizer assim, que às vezes a pessoa teve uma dificuldade no relacionamento, um divórcio, um problema assim, porque às vezes tem uma memória ancestral, é isso? Exatamente. É quando a gente percebe, por exemplo, olha, nessa família os casamentos não duram. Ou então, olha, nessa família as pessoas têm dificuldades de se relacionar com os amigos, de manter relações, de terem filhos, ou muitas outras questões que vêm sendo repetidas e passam a ser um padrão daquele tipo de família. A gente pode observar na nossa sociedade padrões de repetições de sintomas familiares. Isso já foi estudado pela psicologia, dentro da psicologia sistêmica, e vem sendo comprovado pelas constelações sistêmicas de Bert Hellinger. Aí foi aí que ele percebeu e desenvolveu esse método, então? Foi então que ele desenvolveu. Primeiro ele foi buscar na teoria da biologia, um teórico que se chama Richard Sheldrake. Ele desenvolveu uma teoria que se chama Teoria dos Campos Morfogenéticos, que é uma teoria onde Richard Sheldrake observou um campo onde informações genéticas eram passadas numa mesma espécie. Então ele começou observando um grupo de árvores que se chama coníferas. E essas árvores elas têm raízes bem curtas. E elas foram plantadas num terreno de bastante dificuldade, onde para elas captarem água e nutrientes do solo, elas precisavam sofrer uma mutação genética. E elas precisaram alongar suas raízes. Richard Sheldrake observou que coníferas de outros lugares do mundo também começaram a alongarem suas raízes, mesmo não havendo a mesma necessidade, simplesmente por um padrão de repetição, de cópia, né? Então ele começou a observar que existia um campo invisível onde essa informação era passada. É isso que Bert Hellinger tirou da teoria para explicar cientificamente como que as informações inconscientes elas são passadas de uma geração para outra numa família e como também que dentro de uma sessão de constelação as pessoas que estão ali conseguem captar essa energia, né, da ancestralidade daquele sujeito que está ali constelando. Tem a ver com religião ou não? Não, não tem nenhuma relação com a religião, né? Existem realmente muitos estudos que misturam as constelações familiares com um discurso místico e religioso, mas ele não é a intenção de Bert Hellinger. Na internet a gente encontra muito site, muito material que faz essa confusão. Isso é muito prejudicial para o método, porque acaba levando o método para um outro lado que não é o lado que Bert Hellinger propôs. É como se fosse ali naquela hora que as pessoas estão constelando, como se captasse o inconsciente do constelado, por exemplo, é isso? Exatamente. O inconsciente... E esse inconsciente que ele traz dos ancestrais também. Isso, é o inconsciente tanto do sintoma que ele está ali constelando, quanto da origem sistêmica daquele sintoma, que pode ser uma origem que veio lá do seu tataravô, por exemplo, né? Existe um exemplo muito interessante na literatura, que são dos soldados que foram chamados à guerra no passado e que precisavam, às vezes, deixar suas famílias, filhos, mulheres, e que, às vezes, não voltavam mais para suas famílias. Quando aquela falta daquele pai era mal formulada na cabeça daquela criança e daquele sistema, era como se aquele sujeito tivesse deixado de pertencer e perdesse o seu lugar no sistema, quebrando uma das leis de Bert Hellinger, que é a lei do pertencimento. Então, inconscientemente, a informação que era passado naquela família era a informação de que os homens não dão conta de se vincularem à paternidade, porque foi mal formulada a primeira paternidade quando o pai teve que sair de casa. Aí as futuras gerações tinham problemas, então, conjugais, é isso? Isso, de assumirem suas esposas, de assumirem seus filhos, de se manterem numa mesma família, né? Começavam um relacionamento com uma mulher e às vezes mudavam para outra e tinham filhos, depois iam para outra família, tinham filhos. Isso viralizava um sintoma daquele sujeito. Então isso quer dizer que alguns problemas que eu vivencio hoje pode ter a ver com meus
ancestrais, com alguma coisas coisa que minha avó, que meu avô viveu, o bisavô. Exatamente. Por uma falta de ordem ou não reconhecimento de alguém, né? Isso, uma desordem. Uma desordem. Isso. Entendi. Eu te agradeço, então, a presença e espero, então, no próximo programa, viu? Olha só, esse assunto é um assunto muito interessante, é um assunto muito vasto, inclusive tem tribunais que já estão usando esse método para remediar conflitos, para resolver conflitos entre casais. Nós vamos falar sobre esse assunto também e também como a constelação pode te apoiar na resolução de conflitos conjugais. Então, se você se interessou, na semana que vem a gente vai falar sobre esse assunto. E esse programa, então, que nós estamos fazendo agora, você pode ver às 8h30 da manhã, 1 da tarde, às 15h30 e às 9 horas da noite. Até lá!